operação da Polícia Federal fecha o cerco contra a organização criminosa que pretendia matar o senador Sérgio Moro, servidores públicos e outras autoridades. O grupo agia em São Paulo, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e aqui no Distrito Federal. A reportagem é de Camila Andrade. Mais de 100 policiais federais foram às ruas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Eles cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão, 7 preventivas e 4 temporárias. Dinheiro, joias, celulares, carros e motos de luxo estão na lista dos bens encontrados por eles. No endereço em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, eles encontraram ainda um fundo falso que escondia um possível esconderijo. Pela manhã, 6 homens e 3 mulheres já haviam sido presos no estado de São Paulo. Os outros 2 foragidos seriam do Paraná. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, descobriu o plano do PCC, o primeiro comando da capital, no fim de janeiro. De acordo com as investigações, os criminosos planejavam sequestrar e assassinar depois de extorquir agentes públicos e também políticos para conseguir dinheiro e, assim, libertar Marcos Camacho, que é o líder máximo da organização criminosa. Ele está detido no Presídio de Segurança Máxima Federal de Brasília. O promotor Lincoln Gáquia estava entre os alvos dos criminosos por atuar há 18 anos contra a facção. Foi ele que proferiu as últimas decisões contra Marcola e, desde 2018, convive com as ameaças. Já o plano contra Moro, que era ministro da Justiça quando a transferência do líder da facção foi realizada, foi descoberto num depoimento colhido pelo Ministério Público. O motivo seria a portaria que proíbe visitas íntimas em penitenciárias federais, que enfureceu detentos. Um olheiro da facção estaria de Campana, próximo à casa da família de Moro, em Curitiba. Alertado, o senador passou a ter escolta de 10 policiais militares do Paraná. Quem tem mais informações desse caso é... Cadê ela? Aqui está, Ariane Bittencourt. Boa noite a você, Ari. Oi, Henrique, boa noite a você e a todos que nos acompanham. A gente continua acompanhando os desdobramentos, então, dessa mega operação deflagrada hoje, como vocês viram na reportagem da Camila Andrade. A informação que nós temos até o momento é de que, de fato, até agora, são 9 pessoas presas e 2 pessoas que seguem foragidas, então, no encalço da Polícia Federal, que continua nas ruas tentando, então, chegar até todas essas pessoas envolvidas nessa organização criminosa que vinha planejando ataques simultâneos ou não a autoridades e pessoas importantes aqui do nosso país. E a perseguição ao hoje senador Sérgio Moro vem dos tempos que ele era ministro, não é isso? Exatamente, Henrique. Sérgio Moro, como a gente sabe, hoje hoje é senador da República, mas ele foi ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto ele esteve ocupando esse cargo, Henrique, ele mesmo voltou a dizer recentemente que fez o possível para combater o crime organizado. Então a gente pode citar, por exemplo, algumas trocas, transferências de líderes de facções criminosas instaladas aqui no Brasil, que ele fez justamente para frustrar possíveis planos de fuga ou mesmo para, de alguma forma, embaralhar a ação dessas organizações criminosas. Então ele transferiu alguns líderes de facções criminosas de presídios federais justamente para frustrar esses planos, e ele entende que essas movimentações que ele fez nesse quebra-cabeças acabaram provocando a ação desses criminosos que vinham então ao longo dos últimos meses orquestrando esses ataques, não é? A gente sabe que tudo isso começa, esse trabalho de investigação da Polícia Federal, há cerca de 45 dias, quando o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, é informado de que existem justamente essas ameaças contra o senador Sérgio Moro, contra a família dele e também contra um promotor de justiça, entre outras autoridades. Inclusive, por conta disso, Henrique, vale a gente citar aqui o atual ministro da Justiça, Flávio Dino,
governo disse que vai se reunir ainda nesta semana, a expectativa é de que isso aconteça amanhã, com o presidente da República, Lula, para que eles conversem um pouco melhor sobre o saldo dessa operação de hoje e sobre o que foi descoberto. Afinal, haveria mais autoridades ameaçadas por essas pessoas que são alvos dessa operação de hoje. Contra Moro também me parece que tem uma assinatura contra vítimas íntimas, né, nesses presídios, que eles nunca gostaram dessa decisão do então ministro, não é isso? Exatamente. Ele é autor de um decreto que justamente suspendia ou suspendeu as visitas íntimas nas penitenciárias federais daqui do país, coisa que não foi recebida com bons olhos pelas pessoas que estão presas, em especial por esses líderes de facções que estão presos e ficaram então impedidos, bem como os membros, os braços dessas organizações criminosas, de receberem essas visitas íntimas, que é justamente quando o preso pode receber a visita de uma pessoa ali de seu convívio e ficar sozinho, por exemplo, a esposa, a namorada. Isso foi suspenso quando Moro era ministro, e isso certamente acabou causando bastante indignação nesses presos, que também, segundo o agora senador Sérgio Moro, deve ser um fator que tenha feito com que eles tivessem maquinado tamanhos ataques que pretendiam fazer contra Moro e sua família. Ari, eu estou de olho aqui na linha interna, no senador Moro. Ele, nesse momento, ele está na tribuna do Congresso Nacional, mas ele não está falando, ele está acompanhando a sessão. Existe uma expectativa muito grande para que a qualquer momento ele ocupe a tribuna e fale sobre esse caso um pouco mais. Mas durante o dia ele fez alguns comentários, não é isso? Isso que eu queria saber de você. Exatamente, Henrique. Ele começa logo cedo, de manhã, cedinho, usando as redes sociais. Ele fez uma publicação no Twitter justamente afirmando que sim, era ele e a esposa dele, a deputada federal Rosângela Moro, alguns dos alvos dessa quadrilha que hoje está sendo então mirada pela Polícia Federal. Ele chegou a dizer, Henrique, que teve de pedir reforço na segurança, justamente pelo fato que a Camila citou na reportagem, de que ele descobriu que havia olheiros dessa facção criminosa rondando a casa dele e entendendo a rotina dele e de toda a família. Disse que teve de mudar ali a rotina, a esposa dele teve de reduzir, por exemplo, as viagens que costumava fazer, passou a andar de carro blindado, justamente em razão dessas ameaças. Agora, Moro hoje também, viu, Henrique, vale a gente ressaltar aqui, protocolou um projeto de lei ordinário justamente para tornar crime o ajuste ou o planejamento da prática de violência ou mesmo de grave ameaça contra agentes de lei que estejam envolvidos no combate ao crime organizado. Ele aproveitou para fazer durante o dia, inclusive, um apelo aos demais senadores para que possam aprovar com celeridade esse projeto de lei, para que então qualquer pessoa que planeje um ataque, como é o caso de hoje, do que foi descoberto hoje, contra um agente que está trabalhando em nome da lei para acabar com organizações criminosas, com o crime organizado, para que essa pessoa então tenha sua pena aumentada e que tenha uma pena inclusive diferenciada por conta desse crime. Então foi um dia de muitas falas fortes, existe muita expectativa até o fim do dia para o que Moro vai dizer a respeito dessa operação. E por outro lado, a gente sabe que Moro faz parte da oposição ao governo Lula, mas os ministros do governo Lula, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, têm dito que, independente das oposições ou das ideias políticas divergentes, não se pode permitir que, de fato, crimes como esse sejam organizados aqui no país. Sem dúvida nenhuma. E agora há pouco, Ari, ele ocupou a tribuna e falou um pouco da ideia desse projeto que você detalhou um pouco mais aqui pra gente. Vamos ouvir então o senador Moro. É um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em Presídio Federal de Segurança Máxima,
que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Ari, por hora, muito obrigado. Qualquer novidade, nós vamos direto ao Congresso Nacional acompanhar, né, esse discurso da tribuna do senador Moro e falamos mais daqui a pouquinho nessa edição do Nosso Cidade.